Olá, tudo bem com vocês? Bom, especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre a partida contra o Cobressal, né, que foi um vexame do ponto de vista do desempenho da equipe, embora a vitória tenha sido muito importante. Mas eu quero tocar um pouquinho nessa partida aqui, porque eu quero tirar, na verdade, uma reflexão sobre a partida, a partir do que aconteceu em campo, e também eu quero refletir sobre parte da coletiva do técnico Thiago Carpini, né? E a pergunta que eu faço para vocês aqui de cara, vocês podem deixar aí no comentário, mas eu quero que vocês me acompanhem até o final, para que vocês entendam a profundidade aí que eu quero, né, entregar para essa reflexão. Se eu conseguir, acho que todos nós vamos sair satisfeitos deste vídeo, né? E aí, no final do vídeo, você pode perfeitamente ter muito mais argumentos para falar se o São Paulo deve ou não demitir o Carpini neste momento. Tá? Tem questões aí colocadas, não... a situação não fica tão fácil quando a gente entende que a gestão pode perfeitamente buscar outro bunda mole como Carpini, né? E aí você já tem um trabalho que não existe, você vai entregar esse trabalho que não existe para um outro técnico que também vai fazer um trabalho que não vai existir, né? O que é melhor, né? Então tem tudo isso também. Então é um argumento, né? Ele é em pró da defesa do Carpini? Não sei, fica comigo. Portanto, entende como é necessário você refletir comigo aqui até o final? Só antes disso, eu chamar evidentemente a sua atenção para o patrocinador deste canal, que é a 1xBet, gente. Evidentemente para você que curte uma aposta esportiva. A 1xBet é uma gigante do mundo das apostas, gigante, enorme mesmo. É tida como uma das mais confiáveis do mundo, né? Lá na Europa é tida como a mais confiável e que não fica te enrolando não, né? Ganha um bom dinheiro, você recebe imediatamente os seus lucros assim que você faz o seu pedido de saque, independente do valor. E este é outro ponto muito relevante da 1xBet. Não brinca com essa questão de aposta, tá? Se você quer realmente apostar, aposte numa gigante, mas uma gigante que te trate muito bem e não com indiferença, tá? É a 1xBet, ó. Eu vou contar para você uma história importante, ó. Se você se cadastrar lá na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e colocando o código promocional UXJOSA, você precisa colocar para que eles entendam por que você chegou lá. Entenda, você vai ter um bônus aí de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito. Veja, não é mais 1.000, 1.100, 1.200, 1.500, 3. Um bônus de R$ 3.000. Olha, eu não sou cadastrado na 1xBet. Você vai lá e se cadastra, você vai receber um bônus de até R$ 3.000, gente. Impressionante, né? De quebra, olha só, uma dica aqui de aposta pra você. Hoje, quinta-feira, eu vou de 2 jogos aí que a gente vai ter nas Copas da Conmebol. O Cruzeiro contra o Aliança, né? A Aliança FC, na verdade, é o Aliança colombiano, né? Lá no Mineirão, né? Eu acho que, assim, vai ser duro, né? Mas o Cruzeiro deve vencer. Eu iria empate ou vitória do Cruzeiro neste caso aí. E para mim, contra o Liverpool do Uruguai, eu iria na vitória do Palmeiras, apesar de que o Liverpool é um time muito interessante, tá? Não é um time desprezível, não. Mas eu iria na vitória do Palmeiras. Se você preferir, você pode ir em 2 gols, que tá tudo muito bem também. Beleza, gente? Portanto, use o link que está no comentário fixado e coloque também o código promocional UXJOSA para você ter um bônus aí de até R$ 3.000, beleza? Vamos lá, então, falar sobre o Carpini. Olha, o jogo do São Paulo foi pavoroso, gente. Foi pavoroso. É um esquema tático baseado em chutão, baseado em bola aérea, muito pobre taticamente. Era assim já no Paulistão. E a cada jogo do São Paulo, o que a gente espera é que tenha um mínimo de evolução. Não tem. Não tem. Mas o que mais me... Olha, assim, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça o fato de que o São Paulo vai jogar contra um inexpressível time do Cobressal no Morumbi, gente. Lotado. Com 3 zagueiros. É isso mesmo. O São Paulo foi a campo com medo do Cobressal. É inacreditável. Não entra na minha cabeça. Você pode falar perfeitamente que a equipe, quando ela projeta, ela coloca 3 zagueiros ali, ela vai projetar jogadores, né? Não teve nada de novo nisso, gente. Só teve apenas os 3 zagueiros. A maneira como o São Paulo jogou foi semelhante aos outros jogos. A partir, por exemplo, do setor do meio de campo. Não teve nada de novo. Você não viu nenhuma jogada muito diferente. Você não viu o ala, né, gerando a profundidade necessária que a equipe pode e deve implementar
principalmente quando ele está jogando com 3 zagueiros. Não teve nada. Os 3 zagueiros do São Paulo ontem esteve a serviço apenas de uma precaução, medo, pavor, afinal de contas é um menino ainda, do Carpini em relação ao Cobressal, meus amigos. É inacreditável. Eu acho que isso é uma violência às tradições do São Paulo. A gente tá falando de Libertadores de América. Se você tem um técnico que não aguenta pressão, o que esse cara tá fazendo no comando do banco de reservas do São Paulo? E claramente, entendo, quando ele vai com 3 zagueiros contra o Cobressal em casa, ele tá sentindo a pressão e não tá aguentando a pressão. Entende? Porque evidentemente que a pressão vai acontecer o tempo inteiro, né? Em clube grande. O Rames dá a entender isso na fala dele, né? Ele, evidentemente, ele não vai romper ali com essa atmosfera harmoniosa com o Carpini que os jogadores criaram, né? Então ele não vai romper com isso porque ele não é louco, né? Porque toda a culpa do mundo, de tudo de errado que aconteceu no São Paulo, vai para as costas dele, como já acontece muito, né? O Rames vem sendo culpado de muita coisa, né? O que o Rames jogou ontem mostra o seguinte: o Rames deveria estar como titular do São Paulo em todas as situações em que ele estivesse muito bem fisicamente, né? No entanto, vocês que estão aí me vendo agora, entendam o seguinte: o Rames hoje, ele é titular do São Paulo, nesses jogos e tal, porque o Rato tá lesionado, gente. Porque o Carpini não retiraria o Rato da equipe. O Carpini provavelmente não jogaria com o Rato. Com os jogadores ali, ele fala, por exemplo, do departamento médico. Se alguns outros jogadores estivessem ali presentes, o Rames não estaria na equipe. Porque o Rames, para o Carpini, o Rames é um problema que o Rames mexe com o tal do jogo da velocidade. Entende? E como ele é um merda, ele não sabe como encaixar o Rames e fazer a equipe jogar a partir do Rames. Porque, amigos, vamos lá. O Calleri é o cara, o Calleri decide, o Calleri jogou uma monstruosidade nessa partida. Tecnicamente, não tem nenhum jogador no São Paulo que chegue perto do Rames Rodrigues. Nenhum. Né? Se tem algum jogador no São Paulo que jogou nas maiores equipes do futebol mundial, em algumas das, é o Rames Rodrigues. Ok? É polêmico, é chato, é um monte de coisa. Mas o cara joga muita bola. E ontem foi um dos caras que salvaram o São Paulo. Ele e o Calleri salvaram praticamente o São Paulo ontem. Ok? A gente tem ali... a gente vê os erros na escalação. Tem jogadores que não são mancados de jeito nenhum. O Bobadilha, ninguém mais fala do Bobadilha. O Alisson pode jogar muito bem, pode jogar muito mal, não interessa. E de repente, uma própria mudança no jogo do São Paulo pode passar por uma transformação ali nos volantes. Por que tem que ser essa dupla de volante o tempo inteiro? No que eu tô falando contra, aqui neste momento, o Pablo Maia, que é um grande jogador. No que eu tô falando contra o Alisson, neste momento, que é um jogador muito útil para o São Paulo e que tem realmente entregado tudo aquilo que se espera dele. Porque ele não é um craque, mas é um cara muito útil. Mas o fato é que talvez a mudança não passe justamente naquele setor. Por que não fazer mais experiência? Pô, tem jogador que não joga mais no São Paulo. Não entra. Pô, você tem Galopo, que é reserva dessa equipe do São Paulo. E você tem ali jogadores como o Alisson. O Alisson é titular para jogadores como Galopo, para jogadores como Bobadilha e outros jogadores. E nunca muda isso. Este é o problema. Porque o técnico tem medo de mudar. Tem medo. Porque está pressionando. E vou dizer uma coisa aqui. Quando fala que os jogadores... Não são todos os jogadores, tá? Você pode ter certeza disso. É que tem jogador aí que está calado, que está insatisfeito, mas que não vai realmente falar. Eu duvido que todos tal. Agora, evidentemente que boa parte tá, porque os jogadores fazem o que querem. E essa vontade dos jogadores, essa disposição dos jogadores de querer manter o Carpini, não pode ser levada a sério, gente, porque o jogador não pode comandar. O jogador não pode ter voz nesse processo. Entenda uma coisa, o jogador tem que jogar bola. O jogador já ganha muito bem, principalmente quando joga no São Paulo. Né? Ganha muito bem, tem muitos fãs, tem muito prestígio, muito e tal. Né? Enfim, já tem muita coisa. A vida de um jogador do São Paulo é uma vida plena de muita felicidade, de muita, enfim, claramente que felicidade tem a ver também, se conecta também com algumas questões emocionais do jogador. Aí é problema da criancice que está na alma de alguns, né? Da incapacidade de virar homem que está na alma de alguns, né? Ok? Então aí tudo bem, porque você viver a realidade de ser um jogador profissional do São Paulo e sofrer muito, não dá, né? Não dá, tá? Não dá. Tem que ter muito problema na vida pessoal lá do cara para que isso, na verdade... interfira na felicidade que ele pode ter por ser um jogador do São Paulo. Então o cara tem de tudo. O que ele não pode ter é querer comandar esse processo. Querer ficar com essa conversa mole agora. Não, a gente apoia o treinador, não sei o que. Cala a boca, meu irmão.
Agora, por que ninguém manda esses jogadores calar a boca? Porque você não tem um dirigente. E aí inclui Muricy, que nessa hora deveria aparecer, mas não. Mas se ele for aparecer, ele vai aparecer também para falar, a gente tá todo mundo com Carpini. Porque o Muricy é o cara da bola. O Muricy nunca foi dirigente. Ele nunca se preparou para ser dirigente. Ele nunca estudou para ser dirigente. Ele é mais um cara de campo, né? Então nessa hora não dá para esperar absolutamente nada dele. Nos grandes momentos aí de crise do São Paulo, né? Desde que ele assumiu um cargo com essa diretoria, ele nunca foi importante, ele nunca foi relevante. Na minha opinião, atrapalhou em alguns processos, em alguns momentos. Mas isso é um debate complicado, porque aí você vai lembrar do Muricy técnico e você se esquece que ele não é mais técnico do São Paulo. Esquece, Muricy é o cara lá do Casares, é o cara do Belmonte, é o cara dessa gentalha aí, gente. Ele tá do lado, porque se ele não fosse, ele não estaria junto com esse pessoal. Entendam isso. Tá? E esse técnico, provavelmente também é um técnico bancado por ele. Também é. Né? E aí vamos lá, gente. Horrível. O São Paulo poderia... Olha, o São Paulo ganhou o jogo, o São Paulo poderia sair do Morumbi com empate ou até com derrota para o Comercial. É inacreditável. Então você tem tantos jogadores de qualidade, porque tem, jogando com uma equipe tão inexpressiva, inclusive do ponto de vista da qualidade, essa equipe precisa ganhar. E quando ganha, não tem nada a ver com a condição tática da equipe. E a vitória não teve nada a ver com a condição tática da equipe. O São Paulo ganhou apesar do Carpini. O São Paulo ganhou apesar dos chutões. O São Paulo ganhou apesar do jogo horroroso, o jogo sem nenhuma ideia. Né? E o São Paulo só ganhou por causa das individualidades. Sobretudo o Rames Rodrigues. Calheri e Rames Rodrigues. Ok? Então, a questão é, a gente não vê essas mudanças. O que irrita no discurso desse imbecil, tá, é que ele fala, não, que tem que ter paciência, que não sei o que, aquela coisa toda. Meu irmão, entenda uma coisa, para que a torcida tenha paciência, ela precisa ver sinais da melhora. Não tem sinais. A gente não vê sinais de evolução no São Paulo. Então é uma crônica de uma morte anunciada. Está se anunciando a tragédia. Isso já aconteceu. Aconteceu, por exemplo, no Paulista. Anunciava-se que o São Paulo ia se dar mal. O São Paulo se deu mal. Não se viu de lição. É difícil. Novamente a gente percebe os sinais de que a tragédia está se anunciando lá para frente. E ninguém faz nada. Antes, no Paulista, ele também falava em paciência. O que é absurdo é que ele nunca fala dele. Ele nunca fala do trabalho dele. Ele sempre fala que ele é competente, que ele acredita na competência dele. Só isso que ele fala. Mas ele não fala, por exemplo, que apesar da competência, que ele não consegue apresentar nada de novo. Absolutamente nada de novo. Ele não fala nada disso. Ele só fala que ele é muito competente. Né? Então, gente, vamos lá agora para... Na coletiva dele, uma parte da coletiva dele. Ele fala o seguinte, ó. Se a gente lembrar, em 2022 o Tele, não estou me comparando, pelo amor de Deus, porque sei que é um corte que sai. Se você sabe, filho, não faz, não fala. Parece uma criança, é irritante, parece uma pessoa tão despreparada emocionalmente, parece um adolescente. Não parece um homem, parece um adolescente. Parece uma criança que fica brincando com um joguinho eletrônico. É inacreditável. Olha a fala dele. Parece que ele não tem noção do cargo que ele ocupa, gente. Não tem noção. Parece que ele pensa que está ainda no Água Santa. Não é possível um negócio desse. Ó, se a gente lembrar em 1992, o Tele, não estou me comparando. Se você não está se comparando sim. Isso é uma desonra. Está desonrando o Tele Santana. Limpa a boca para falar do Tele Santana. Jamais você deveria colocar Tele Santana numa frase em que você fala de você. Jamais! Tá? Então, sei que aqui não é um corte que... não estou me comparando, pelo amor de Deus, porque sei que aqui não é um corte. Primeiro que ele está se comparando. Segundo, né, que se ele sabe que vai ter um corte, então não fala. Tá? Aí ele fala, São Paulo estreia na Libertadores, acho que com 5 ou 6 derrotas... Gente, ele se preparou em teoria. Ele foi atrás do Tele, ele foi atrás daquele momento para falar isso para vocês da coletiva. Nem assim ele se preparou direito. Ele fala assim, olha só, acho que 5 ou 6 derrotas, ele não sabe. Não sabe, tá falando de coisas que ele não sabe. Uma goleada do Palmeiras, se não me engano, é um desgraçado, né? Puta que eu pariu. Desculpa, tá? Eu tô fazendo o possível, tá? Uma cobrança muito pesada. Pois é, e termina campeão da Libertadores e do Mundial. Pois é, meu irmão. Deixa eu contar uma coisa pra você, já que você não entende porra nenhuma.
Naquela ocasião, o Tele Santana já tinha sido campeão paulista num campeonato dificílimo. Dificílimo. Tá? E conseguiu o título. Tá? Conseguiu também ganhar o Campeonato Brasileiro de 91. Vitórias em finais contra Corinthians e Bragantino, contra 2 baita times de futebol. Ok? Tele Santana era o Tele Santana já consagrado ali, meu irmão. Respeitado, tinha um trabalho com conquistas, entende? Então era outra história, outra situação. Você não ganhou porra nenhuma. Você não conseguiu ganhar o Paulista, você foi eliminado nas quartas do Paulista. Toma vergonha na cara. Entende? Então é uma cobrança muito pesada. E termina campeão da Libertadores e do Mundial. Não estou comparando os momentos, está sim, né? Todos passam por isso em algum momento da vida, né? Alguns passam a vida inteira por esses momentos da vida, né? Porque não crescem, né? Para trabalhar aqui, eu preciso estar preparado, me sinto muito preparado. Ele sempre fala isso, né? Ele nunca fala dos erros. E a partida, Carpini? Né? Por que o time tá jogando desse jeito? Né? Vai melhorar? Aí ele fala o seguinte, ó, vamos lá, desculpa dele, me sinto muito preparado, tal, e respaldado, claro, por jogador de futebol, né? Por dirigente vagabundo, né? Por dirigente omisso. Aí tá tudo muito bem, né? Tá, aí ele fala, enquanto eu vejo o quanto esses caras correm, esses caras, meu irmão, pelo amor de Deus. Pra mim é aquela questão, o cargo, ele tem ali uma certa relevância e tem uma simbologia, né? Pô, cara, a linguagem desse cidadão aqui é a linguagem de um adolescente, né? Ó, enquanto eu vejo que esses caras, né, correm por todos nós, né, fazem o que é proposto. Proposto é dar chutão, chutar a bola pra todo lugar. Eu entendo a chateação do torcedor, entende nada, você não entende nada. Se você entendesse, se tivesse dignidade, você pediria demissão, tá? Mas, realmente, não ter todos os atletas à disposição é muito complicado. De novo isso, né? De novo essa parada aí. O Dorival, quando chegou, tinha menos jogadores do que ele. Tinha um departamento médico lá cheio de jogador. Nunca o Dorival falou disso. Nunca, tá? Agora a questão não é nem ter ou não ter os jogadores à disposição. A questão é que com os jogadores que ele tem, não dá pra jogar daquela maneira. Os jogadores que ele tem, né, não dá pra jogar daquele jeito contra o Cobressal. É muita qualidade que o São Paulo ainda tem pra ele falar um negócio desse. A citar o Tele foi demais, né? Era pra ser demitido imediatamente, gente. Era pra acordar já fora, né, do cargo de técnico do São Paulo. Essa foi uma das vitórias mais enganosas que teve. E você tem que entender uma coisa, você que tá aí me criticando, né? Você estaria criticando se o São Paulo empatasse? Se o São Paulo perdesse? Por que a gente tem que olhar aqui? A análise em cima do que aconteceu. O São Paulo ganhou por circunstância de 2 jogadores brilharem absurdamente naquele momento. Não foi por causa do Carpini. Se fosse pelo Carpini, teria sido empatado o jogo, ou teria sido uma derrota para o São Paulo. É isso que você tem que entender. A análise também tem que se basear no desempenho, porque o desempenho poderia ter levado o São Paulo a um resultado negativo. A gente fazia análise dessa maneira antes, por exemplo, da eliminação no Campeonato Paulista, né? Eu lembro, por exemplo, que contra o Ituano, que o São Paulo ganhou com um gol de pênalti nos acréscimos, né? Eu fiz uma análise falando disso, né? Tem que olhar para esse desempenho. Não, as pessoas me detonaram. Não, mas ganhou, que não sei o que, não sei o que, não sei o que tal. Por que tinha que respeitar aquela análise? Porque ela estava anunciando que a tragédia aconteceria. E ela aconteceu no jogo posterior contra o Novo Horizontino, né? Então é grave, o São Paulo precisa... Olha, sinceramente, gente, vou falar para vocês. Para mim, assim, eu não posso ficar na arquibancada torcendo aqui indicando o técnico para uma equipe. Mas eu acho que está se esgotando essa possibilidade aí, porque eu vejo as condições se materializando para a gente começar a falar, não, o São Paulo não tem técnico. E como é que isso se anuncia? Isso se anuncia a partir do momento em que os jogadores começam a comandar. A gente percebe que os jogadores já estão no comando na equipe do São Paulo. À medida que esse processo fosse avolumando, eu vou precisar chegar aqui e falar, São Paulo tem que contratar outro técnico. Por quê? Porque os jogadores estão completamente ali no comando do banco de reservas. Vou me ausentar neste momento de falar ainda sobre isso, mas eu acho, sinceramente, que você que fala que o Carpini tem que estar fora do São Paulo, na minha opinião, você está com razão, tá? Você que fala São Paulo tem que continuar com o Carpini, na minha opinião, você está equivocado. Mas eu respeito a sua opinião. Então veja, eu estou com a sua opinião, mas eu não estou defendendo a minha neste momento, tá? Não estou, ainda não estou. Mas evidentemente que isso, num certo momento, vai acabar. Tá bom, gente? Deixa nos comentários, fala o que você achou da nossa análise aí. É isso.